Vamos lá, mais uma vez, mais um Conselho de Quinta. Vambora, Vitão? Bom dia, meu querido. Vamos Bom nessa. dia, Que boa coisa tarde ou boa boa a gente noite, né? faz. Depende da hora que você está assistindo isso aqui. Vamos aqui para o nosso terceiro episódio do Conselho de Quinta. Mais uma vez, já estávamos aqui resolvendo os últimos ajustes técnicos, né? Antes da gente começar a fazer logo tudo de uma vez. Live não vai ter isso não, viu? Agora eu acho que definitivamente a gente resolveu os problemas e daqui para Eu frente espero, seguir de uma maneira eu tranquila. espero. Eu espero que tenha resolvido. Conselho de Quinta, nosso canal aqui onde a gente aborda temas relacionados com a comunicação, com posicionamento, empreendedorismo também, porém do nosso jeitinho. Esses vídeos vão ao ar toda quinta-feira às 20 horas, por enquanto gravado. Daqui a pouco a gente começa com nossas lives também. Tem assistido Copa, Vitão? Cara, tenho, mas vou te confessar que com uma frequência bem menor do que eu gostaria e com uma animação muito inferior às últimas Copas. Eu não sei se é um efeito Brasil, né? Se é um reflexo aí do pessoal, mas eu tenho sentido isso, tá? Como é que tá por É. aí? E eu tô assistindo o que eu posso, né? Tô tentando acompanhar, tentando assistir bastante. Até tenho conseguido assistir muita coisa, mas é aquilo, né? Tem muita coisa na vida, muita coisa acontecendo, filho, casa, trabalho, tudo. Fica mais complicado. Lembrando, você que está aqui, de se inscrever aqui no canal para você não perder, principalmente quando a gente começar a fazer as lives aqui, para que você não perca. Quiser acompanhar no Instagram também, o meu é @IAM Pedro Brandão. Passa teu Instagram aí, Vitão. victorhpaiva.adv, tá? A gente vai deixar aí na descrição também, mas é importante que vocês sigam a gente lá, a gente vai colocar algumas enquetes sobre temas ali que a gente vai, de certa forma, interagir mais com vocês, até para que a gente consiga entender aí o tom dessas gravações e coletar os feedbacks de vocês. Perfeito? É isso aí. Aqui na descrição do vídeo é só você clicar ali que você já é redirecionado direto para o Instagram. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje aqui? Deixa eu ver. Vitão, essa é a pior seleção brasileira da história, meu irmão. Vamos lá, tema polêmico. Eu acho que assim, tem diversas maneiras da gente interpretar isso aqui, mas já te adianto que há quem diga que sim, né? Principalmente ali Muita em gente dizendo que elenco e tudo sim. mais. Agora, tu tem acompanhado mais que eu a Copa. Eu assisti só o jogo do Brasil ali até agora. O que você sentiu aí em relação às outras seleções? E aqui, em um primeiro momento, de forma técnica mesmo, a sua percepção, obviamente, você não é um grande fã de futebol, imagino, né? Não é aquele cara que vai brigar por futebol, Não, já mas fui a gente tem mais. ali as percepções, né? A gente já assistiu algumas Copas, de certa forma. Algumas Copas a gente já pôde acompanhar, né? Já fui mais fã. Já fui mais fã de futebol no geral. Hoje eu fico mais essa coisa da Copa também, pela festa, né? Porque é o momento que para juntar a família, né? Fica todo mundo ali na frente da televisão, uma coisa que a gente não faz mais hoje em dia, né? E aí a oportunidade de estar todo mundo junto, fazer uma festa, fazer uma resenha também. Então eu acho interessante, mas em relação à seleção, para mim é uma das piores, cara. Para mim é uma das piores e não só. Até agora a gente só teve um jogo, né, de Copa, os outros foram amistosos, mas focando nessa coisa do jogo da Copa, acho que é uma das piores, mas não pelo empate. Eu acho que esse é que é o grande ponto, né? Eu acho que muito mais por uma sensação, por não perceber uma vontade dos jogadores, né? Vontade de jogar, aquela raça. Eu acho que é disso que eu sinto falta, né? Aquela garra que o pessoal tinha em campo, dava o sangue. Eu assisti o documentário do Ronaldo Fenômeno esses dias. O cara com uma convulsão lá na Copa de 98, se eu não me engano, né? Depois que ele teve uma convulsão, o cara falou: não, quero jogar, não quero saber, me libera, pediu pro médico liberar. O cara queria estar em campo, né? Então hoje eu não sei, eu tenho uma sensação de que os jogadores não estão tão afim assim. Eu acho que aí começa a construir essa percepção, talvez, de ser a pior seleção. Eu acho que começa aquela marca, né? Seleção brasileira, e a gente vai mostrar aqui um vídeo também um programa aqui, né, americano, não sei exatamente em qual emissora foi, se foi ESPN, falando que a seleção brasileira não bota mais medo, né, não assusta mais ninguém. E assim, é triste
Dói, mas eu tendo a concordar, né? Houve Sim, um tempo aí que a seleção entrava em campo, era quase certeza de vitória. E hoje eu não percebo mais isso. E acredito que tudo isso aconteça por conta do posicionamento, né? Tem muito posicionamento equivocado aí de alguns jogadores, algumas declarações aí meio esquisitas, meio estranhas, ah, que acabam demonstrando essa falta de vontade ou de carinho deles próprios. Talvez seja por aí, né? A gente não percebe mais o carinho dos jogadores em relação à seleção. Pode ser que eles tenham, não estou dizendo que eles não tenham, mas a gente talvez não perceba mais o carinho que tinha, a vontade que tinha antes. E aí gera essa sensação de talvez ser a pior seleção brasileira da história. A seleção é um patrimônio brasileiro, né? sim. Eu tenho a percepção também, assim, eu até queria entender a tua opinião sobre isso, mas eu vejo que a gente, cara, como torcedor, como brasileiro, de certa forma, a gente é muito responsável por isso também, sabe? Porque existe uma descrença muito grande, aquele amor pela seleção brasileira, da mesma forma que existia, a gente tinha essa percepção de uma garra maior dos jogadores, eu sinto também que tinha um saudosismo maior da seleção, sabe? Então, exemplo, a gente teve aí a última Copa, essa também a gente vem com o Neymar, por exemplo, que é uma das grandes estrelas, né, da Copa, independente do momento da carreira, independente de estar ali lesionado ou não. Fato é que hoje, mesmo no estado em que ele se encontra, ele é melhor do que todos os jogadores que estão ali em campo. É um cara que ele, né, tem um reconhecimento e muita história aí no futebol internacional. Mas, cara, percebe que é muito diferente a forma com que a gente tratava o Ronaldinho, o Ronaldo, o Rivaldo, Pelé. A gente tinha um amor por esses caras. Eles não ganharam tudo. Não Eles se ganharam tudo. machucaram muitas vezes, eles tiveram erros muitas vezes. Agora, o Neymar, por exemplo, eu sinto, e aqui eu não estou fazendo, né, meio de campo nem nada, mas traçando um paralelo crítico sobre isso, eu sinto que ele é muito mais odiado do que amado muitas vezes, entendeu? Tipo, é o cara que vai cair, é o cara que vai machucar, é o cara que, enfim. E quando a gente olha para números, eu não sei se tu sabe desse dado, mas o Neymar sozinho ele tem mais gols na Copa do Mundo do que o Ronaldo e o Ronaldinho junto. Sim, sim. Então, olha só que é um cara que é tratado com ódio o tempo todo. Talvez por não ter conseguido levar uma seleção ao título, mas a gente tem que entender que também a seleção é um coletivo. Né? Será que o Ronaldo, no lugar do Neymar, com a mesma equipe, ele teria, né, levado a seleção? Então, são muitos ICs, né? Eu percebo essa reflexão, assim, essa relação entre o ódio e a gente está caminhando muito para um ódio, né, em todos os escopos aí da sociedade, mas eu vejo esse ódio reverberando muito na seleção brasileira também. Eu não sei se isso é algo que tu percebe. Eu concordo com a coisa do coletivo, né? Falta aquela coletividade. A gente pega aí a seleção de, porra, 94, né? 94 para mim foi uma das melhores, né? Tinha Romário, Bebeto, Branco, acho que Cafu já tava ali também, Tafarel no gol. Era uma galera assim que o coletivo fazia diferença. Você tinha uns craques ali que se destacavam, claro, que não era um só, né? Você tinha aquela dobradinha ali do Romário e do Bebeto, que era sensacional. Mas o coletivo, né? Você percebia que tinha um entrosamento, os caras sabiam onde eles estavam no campo. Eu acho que falta isso aí também hoje em dia. Ah, a seleção de 2002 também, que foi campeã, também tinha esse entrosamento, né? Você tinha ali, não vou lembrar exatamente todo mundo, mas tinha Vampeta, Denilson, Rivaldo, acho que Rivaldo tava ainda também. Aí Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká também, se eu não me engano, tava. Então você tinha uma seleção Cara, ali tinha um que era menino lá que. sensacional, cara. Sim. Tinha um menino lá que Muito. fazia gol de falta, bola parada. Como é que ele chamava? Porra, tinha o Porra, Roberto metia a bola. Carlos, que era só sapecado. Então, eu acho que era uma seleção muito mais completa, né? Agora, essa sensação de ser a pior seleção, eu acho que ela vem muito desse posicionamento mesmo na vida, né? A gente está falando muito de um comportamento. Muitas vezes a falta de resultado em campo, mas eu acho que, principalmente se tratando de Neymar, né? Porque, porra, o cara é um craque. Ele é um craque, ele é inegável. O cara joga pra cacete
já fez muita coisa, mas aí eu acho que tem alguns ruídos. E aí eu não sei te dizer se se a sociedade ficou um pouco mais frágil também, né? Porque, porra, se a gente pega, a gente vai ver vídeo aqui de declarações que o Romário dava lá atrás, Adriano dava, Ronaldinho Gaúcho dava, coisas que eles falavam. Aí a gente pode ir até pro Renato Gaúcho, que era muito doido também, a Edmundo, que era maluco, chutava cara de repórter. Então aconteciam coisas ali, mas dava uma sensação, uma impressão de muito mais força. Hoje, eu acho que muitas vezes o posicionamento ele acaba impactando de uma forma negativa, né? E em se tratando de Neymar, eu acho que ele sofre muito o efeito disso. São os posicionamentos na vida dele, porque as pancadas vêm da imprensa, né? Muitas vezes. Então, Sim. eu não sei se quantidade de vezes que ele casa, ou se tem questões de traição no meio, dessas bagunças aí que ele faz na vida dele. Pô, mas, E cara, mas, também um irmão, vamos lá. posicionamento político, né? Como é que é? Ronaldinho Gaúcho viveu Pois a é. vida. Puta que pariu. Adriano O Romário. Imperador, porra. Romário. O caso com travesti, que longe de mim criticar qualquer coisa nesse sentido, mas, porra, era um cara que gerava polêmica, era um cara que estava no morro o tempo todo, né? Não, É. jogador é jogador, cara, não vai mudar. Tirando ali Messi e Cristiano Ronaldo, que são caras que eles já são naturalmente talentosos e alinharam uma cabeça muito. Sabe? Eu acho que são raras as oportunidades que a gente tem para unir um cara que tem muita responsabilidade e visão de carreira com um talento e uma capacidade muito grande. Aí a gente vem com o Michael Phelps, que é um cara fodido, a gente vem com a galera do basquete, a gente vem com o Messi, o Cristiano Ronaldo, que estão aí na Copa, batendo todos os recordes e tudo mais. Agora, o Brasil não é reconhecido por isso. Talvez o Endrick, que é uma promessa brasileira, e pelo que eu já vi dele, algumas entrevistas e tudo mais, me parece ser um cara bem centrado. Me parece. Vamos ver, um moleque novo, 19 anos. Dizem coisas aí, né? Dizem que que tem problemas ali nos bastidores. Eu tava vendo ontem até um vídeo do Vampeta falando que já ouviu essas histórias, que ele é um cara difícil, mas aí é complicado, né? A gente definir, a gente não sabe como é que funciona. Agora, sendo difícil ou não nos bastidores, o que o brasileiro quer é o quê? Que entre em campo e faça gol. Acabou. Sim, sim. Gerando resultado é o que importa. O que vai acontecer depois, o que acontece ali por trás, ainda que seja uma coisa que influencie bastante, né? Se a gente está falando aqui de uma falta de coletividade, de entrosamento, esse tipo de relacionamento dos bastidores vai interferir em campo. Agora, o que a gente quer é gol, né? Gol e que a seleção continue sendo respeitada no mundo, ainda é a única pentacampeã, então a gente quer que ela continue sendo respeitada. Saiu uma notícia aí, né? Rodou um vídeo aí na internet desse programa, né? Que eu já mencionei aqui. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, ver o que esses caras, o que esses jornalistas aí, né? Tem um cara aqui que é um ex do Chelsea aqui, né, não sei exatamente quem que é esse careca, mas vamos ver o que eles falaram da seleção. Solta o calvo aí, para. Vai lá. But they don't scare you, do they? Brazil. These days. Well, not compared to the team that Well, you're looking at me. You're looking at me with that. No, but Well, they don't scare anybody. They have moments. A Vinicius moment, a Rafinha. They have moments, but they don't frighten you. Spain and Italy, Spain and France, although they don't always play well, would frighten me more. Well, Ancelotti also took two players off at half-time because he thought that Casemiro was being overrun, which is no surprise. He had a good end to the season with Manchester United, but he hasn't been a great player for a couple of years. So they took him off, and they took off the right back as well. So he wasn't happy with both those positions, and he made a lot of changes. This isn't a Brazil side that you'd be frightened of, as Craig said. But they don't scare you, do they? Brazil. These days. well, not compared to the team that Well, you're looking at me. You're looking at me with that. No, but Well, they don't scare anybody. They have moments. E aí? Você acha que o Cara, Brasil não assusta mais? Acho. Assim, o peso da. Eu sinto que o Brasil hoje ele se apoia muito no que já foi, sabe? Realmente é uma camisa que pesa muito, são 5 títulos, é a única seleção com essa quantidade de títulos, a gente tem muita história, mas se a gente exclui o que é história, o que é esperado ali do país do futebol, a gente tem uma seleção que ela realmente ela não está entrosada, cara, tem um ponto, velho, que eu estava conversando com a Paula, né, minha esposa,
A seleção deixou de encantar. Não Eu tem acho que é encantamento isso. mais, sabe? Então, assim, e é engraçado, cara, porque se a gente olha individualmente para cada um dos jogadores que estão na seleção, eles são individualmente muito bons, eles estão ali a nível Nos seus competitivo clubes, né? internacional, nos seus clubes. O próprio Vini, porra, é um cara que destrói lá fora, o menino novinho lá que a gente estava falando, o Endrick, o Neymar, puta campanha e diversos outros ali dentro, eles fazem campanhas e são jogadores muito bons lá fora. Só que a seleção brasileira, ela faz algo com esses caras que eles não conseguem performar ali. Talvez eu tenho essa percepção, sabe? Às vezes a camisa do Brasil, ela se tornou pesada demais. Pesada demais por história, pesada demais por cobrança, pesada demais por ter muita política atrelada à seleção brasileira, por ter muita coisa ali nas entrelinhas, enfim. Então, eu sinto que não é um ambiente que os jogadores eles se sentem bem em fazer aquilo que eles nasceram para fazer, que é jogar bola. Porque, cara, se a gente tira todas essas camadas de cobrança, de público, de tudo mais, os jogadores deveriam estar entrando em campo para se divertir, velho. É E é uma o que tinha, competição. né? Sim, eu acho que isso foi se perdendo e o Brasil ele não soube lidar muito com isso, com esse cenário de cobrança, com esse cenário de competição e tudo mais. Porque a Copa do Mundo nada mais é do que uma grande festa, né? Uhum. Só que quando a gente já entra em campo com esse nível grosseiro de cobrança, isso não quer dizer que os jogadores podem relaxar. Não podem, eles Você estão não ali acha que fazendo o sempre trabalho. teve? Você não acha que sempre teve uma cobrança em relação à seleção? Cara, eu acho que sim, mas talvez não tanto, sabe? Eu penso que Será? ali os primeiros títulos, cara, eu acho que era muito mais de vamos lá, vamos dar o nosso melhor, vamos jogar nosso futebol, mas não tinha esse peso de, cara, a gente é a melhor e a maior seleção do mundo. A gente Uhum. tem 5 títulos, a gente é obrigado a ser um time de referência, a gente é obrigado a ser um dos preferidos, entendeu? Então eu acho que isso é pesado. E aí vem aquela questão, seleção, futebol, isso é algo geracional, cara. As pessoas que estão jogando futebol hoje não foram responsáveis por construir a história cuja responsabilidade elas assumem. Então eu acho que Exato. isso não foi Talvez daí trabalhado. venha o peso. Talvez daí venha esse peso. Eu não sei se eles estão preparados para isso. E, Pedrão, vou te falar, grossura de pescoço, meu irmão. Grossura de Uhum. pescoço, parece bobeira. Pega a escalação ali da Copa Pessoal de 2002, 2006. Pega Adriano, pega Ronaldinho. É cara que você pode pegar ele ali e colocar em um cartaz de procurado. É cara que você vê que tinha testosterona, assumia a bronca e tudo mais. Mas olha para a seleção hoje, cara. Não tem. Parece que falta. E aí até me desculpa aqui, tá? Um posicionamento um pouco mais forte. Mas eu sinto que falta essa questão da testosterona mesmo, para assumir essa parada. Porque é uma bronca. É uma bronca. Uhum. Só que eu vejo uma galera que não está psicologicamente pronta para assumir essa responsabilidade. Essa é a verdade. Assim, Uhum. a minha verdade, né? Eu concordo com isso, né? Eles têm que segurar aí o peso de uma história, né? O brasileiro, ele não é necessariamente um povo que sempre valoriza, né, as histórias. A gente tende a esquecer, muitas vezes, as construções do passado, ou ignorar, né, deixar de lado. Mas em relação à seleção, eu acho que isso se mantém. E o brasileiro também tem ele tende a defender isso de uma forma muito forte, né, essa história que a gente construiu. Porque o Brasil, a seleção brasileira é um patrimônio brasileiro, né? Sim. Então, para muita gente, eu acho que é aquela história de 4 em 4 anos você tem a sensação de vitória diante do mundo, né? O Brasil tem muita coisa para se orgulhar em muitas áreas, mas a impressão que eu tenho é que com a seleção é quase que fosse o grande panfleto brasileiro, né? De mostrar, olha como a gente é foda. E aí, se você pega uma galera que carrega esse peso da história, mas muitas vezes não mostra, né, não demonstra pelo menos uma vontade, um respeito por essa história, não é que não tenha um respeito, mas não demonstra. E é aquilo que eu sempre falo, né? A gente entende como é, né? Se eu não vejo essa raça em campo, não vejo dar o sangue ali, sair pingando e continuar correndo e não querer sair, sentir vontade, querer ser escalado,
né? Às vezes parece que quer dizer, a gente tem declarações aqui, né, de jogadores que reclamam de ser escalado para jogar na seleção, então é complicado. E aí eu acho que daí vem essa sensação de ser a pior seleção da história, pelo menos, né? Não do mundo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Como é que era, né? A gente está falando aqui de comportamento de jogador da antiga e como é que é hoje em dia. Vamos ver como é que é isso. E depois eu quero falar também da coisa do patrimônio e se faz sentido a gente ter um italiano, né? Um estrangeiro como técnico dessa seleção, como condutor desse patrimônio brasileiro. Vamos lá. A minha história é o seguinte: eu não bebo, não fumo, não cheiro, não dou e não roubo. Minha parada é mulher, então qualquer parada errada tem uma mulher no meio. Mas assim, você já depilou alguma moça? Assim, sabe, ajudou a raspar, fez algum desenho especial? Ainda não, mas se você quiser eu te depilo. Eu vou deixar o telefone depois. Como é que você dorme? Eu durmo sem roupa. Sem roupa. Yo quiero saber si te gustan las gringuitas o las latinas. Para mí no hay ningún problema. O sea, entonces, ¿estás soltero o no? Sí, estoy soltero. Ay. Que não pode faltar na sua necessaire. Creme de corpo, mas eu gosto de usar também hidratante, só que o hidratante tá lá no clube. Very sexy night. Tá ligado? O cheiro do Rafinha tá aprovado. Esse é o Angel, famoso. Eu sei, mas é de mulher, assim, não é? Esse é bem doce. Ah, você leva, tipo, no vestiário, você tá com o Angel assim? Eu achei que você usava do clube. Mas daí às vezes não é tão bom. Desodorante, esse é com cheiro. Às vezes eu prefiro usar sem cheiro. Perfuminho. Aquele chicletinho pra tirar a ansiedade. Já estive nervoso, mas agora eu tô mais ansioso mesmo. Esse é um ambiente novo pro Paulinho. Na sua sobrancelha, eu tô vendo que você faz ela normalmente. Faço. Isso aí eu sou um cara vaidoso. A minha história. Ele gosta. Meu irmão, Quando anda de carro elétrico, meu BID com um único poluente, fumaça de rosca. É complicado. Que delícia. é isso, Tá cara. complicado. Tá E é isso que eu tô complicado. falando, sabe? Vem nesse encontro. E o Joãozinho vai vir aqui no comentário. Ele vai vir. Ah, mas porque, porra, não, você tem que respeitar essa diversidade. Beleza, Joãozinho, tudo bem. Vai tomar no cu com essa porra, tá? Ó, desculpa, não é sério, cara, desculpa, tá? Mas essa desconstrução da masculinidade, eu sinto que isso daí, cara, a gente perdeu a capacidade de assumir responsabilidade das coisas, sabe? É difícil até para mim expressar esses pontos, mas é isso. Eu olho para essa seleção e eu não vejo, e até eles perguntaram isso para o Romário agora, e o Romário está completamente sem filtro, né? Na Copa. Eu não sei se tu tem acompanhado, tem uns cortes ali, ele está agressivo. Mas eles perguntaram para ele, olha, em 94, você bateu no peito, assumiu a responsabilidade ali, uma seleção desacreditada, e realmente era, né, e tudo mais, vocês conseguiram. Você acha que hoje tem algum que pode bater realmente no peito e assumir essa bronca, assumir essa responsabilidade, levar a seleção para esse título? Ele responde curto e grosso, não tem. Não tem. Porque esse negócio que tu trouxe do Ronaldo tá convulsionando e falar, meu irmão, foda-se. É a minha seleção, eu tô aqui para isso, eu vou do jeito que eu tô e eu vou fazer acontecer. Acabou, meu irmão. O cara tá preocupado ali se o creminho da bolsa e longe de mim, tá? Mas aqui é uma questão de realmente é diferente, é culturalmente diferente. Então, tem um reflexo muito direto nessa questão. E eu vou te passar a palavra que eu já me excedi aqui, desculpa. Não, eu acho interessante o que você está falando e eu concordo, cara. É aquilo, né? Porque não basta só o resultado, né? A gente não pode negar que esses posicionamentos aí na vida pessoal, comportamentais, eles vão interferir também. Sabe? Eles vão gerar uma percepção. E o mundo vê essas coisas. Não acho que o Brasil só assiste isso. O mundo vê. Né? Então a gente tinha até aquele vídeo sensacional. Eu vou ver até se eu acho aqui para colocar a comparação, né? Os caras de fato eram assustadores, né? Hoje tá muito. Eu tenho dito que é muito body splash para pouco futebol. Porque você quer usar seu body splash, você quer usar o seu angel, problema teu, meu irmão. O que você faz na tua vida é problema teu.
Entendeu? Agora eu acho que é muito foco em cima disso também, sabe? Mais em cima disso do que em cima do futebol, né? Agora, Sim. quer usar? Usa, mas entra na porra do campo e faz gol. Joga, vai com raça. Porra, esse jogo do Brasil-Marrocos foi uma vergonha. Foi uma vergonha. E, de novo, não é por causa do placar. É porque você não vê o time querendo jogar. Você viu um time assustado, assistindo. A gente assistiu junto com os jogadores. O Marrocos jogar. Sim. Sim. Então, Me assim, pareceu, você não tem viu, pressão. Pedro? Me pareceu esse jogo, o que aconteceu ali na 2014, salvo engano, me corrija se eu estiver errado. Com a Alemanha? Mas o jogo que a gente teve contra a Alemanha foi um apagão. O começo do jogo foi um apagão completo. O Brasil assistiu eles jogarem até o primeiro gol, né? E digo mais, se o Vini não tira o coelho da cartola e faz aquele gol, cara, o Brasil ia assistir, a gente ia tomar uma goleada, muito possivelmente. Perdeu. E aí eu concordo com o jornalista americano, são momentos. Hoje o Brasil tem momentos. Eu tenho saudade daquela seleção que tocava a bola, tocava bem, criava, que ousava. E eu acho que é isso que o Romário fala, sabe? Falta aquele time que não tem medo, que vai pra cima, que brinca, que vai driblar, que vai construir jogadas incríveis. Não tem. E por não vermos mais esse tipo de coisa, eu tenho essa sensação de ser a pior seleção. E, de novo, não é a pior seleção, pelo menos para mim, não é a pior por conta de resultado, porque essas seleções antigas perderam também. Perderam Copas também. Né? Quando eu sou de 85, eu vi 2 Copas, 2 vitórias até hoje. Né? Quantas tiveram aí que o Brasil perdeu? Mas perdeu, muitas vezes, jogando. Pelo menos jogando. Hoje a gente não vê o Brasil jogar, a seleção jogar. Né? Parece que tem medo. Sim, não. Sabe, é diferente perder perdendo e perder tentando. Eu sinto que a gente tá perdendo, sabe? Não tem drible, não tem... Cara, deixa eu tentar, decidir alguma coisa, enfim. Enquanto isso, você vê a seleção de Cabo Verde. Olha o feito dos caras. Sim. Sabe? Olha o feito dos caras. E olha o resultado. Os caras conseguiram segurar uma Espanha, porra, uma campeã do mundo. Eles são estreantes na Copa. Seguraram, mas assim, com força, com vontade, uma campeã mundial. E você vê como o brasileiro compra, né? Você vê o vozinho, o goleiro, o cara em papo de 1 hora, 1 hora não, né? Em, sei lá, 24 horas, de ontem para hoje. O cara sai de 50 mil seguidores para 7 milhões e porrada. Né? Então você vê que o brasileiro quer isso, ele gosta de ver esse serviço, ele gosta de ver a vontade. Curaçao fez a mesma coisa contra a Alemanha. Beleza, tomou 7-1, mas tomaram jogando. E tomaram da Alemanha, que também não é brincadeira. Agora, e o Brasil quando pegar? Uma Alemanha, uma Espanha, uma França, e aí? Como é que vai ser? Os caras vão entrar de body splash, vai entrar cheirosinho em campo, mas vai mostrar futebol? Então eu acho que esse comportamento na vida acaba interferindo, né? Sim. Completamente. Deixa eu abrir um outro aqui, ó. Eu vou mostrar o que era o jogador da época. E Valak também não era o jogador que dava mais medo, né? Ele era o mais cheirosinho da seleção, mas você vê que era um cara que jogou muita bola e que tinha vontade e que resolvia muitas vezes também, tá? Posso entrar no campo e jogar futebol. Como que eu vou ter medo de jogar um clássico, jogar uma final, que tá todo mundo olhando, o Brasil inteiro assistindo? Vou ter medo, é a coisa que eu mais gosto de fazer. É muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não. Posso entrar no campo e jogar futebol. Como que eu vou... Tem até deixa eu ver se é o completo dele aqui, ó. Falar, os times europeus estão com desculpa e não sei o quê. Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. Muita gente fala... E aí? E aí, cara, que a vontade que dá é de matar uma porra dessa, né? Porque o cara, primeiro, fiquei com dó, né? Fiquei com dó. O cara realmente muito complicado, milionário, ganha pra caramba pra jogar futebol.
é convocado para representar um país e entra como um ídolo, cara, como um herói nacional e enfim, demonstra aí um desinteresse absurdo. Isso, assim, para mim, se eu sou o técnico, é um cara que eu nem escalo mais. Pô, se tu não tem vontade de jogar, desculpa, então eu prefiro escalar outra pessoa e tudo mais. Mas é isso, os jogadores, eles não vestem a camisa mais, sabe? Eu sinto que não tem esse compromisso com o futebol, esse compromisso com o Brasil, igual ele colocou aí. É só a Copa do Mundo para ele, é só uma pedra no sapato, porque ele queria estar lá em Cancún, curtindo com a namorada, esposa, enfim, Ali eu acho que ele até se refere ao Mundial de Clubes, né? Não era nem exatamente pela seleção, mas você pegar um jogador hoje que solta uma declaração dessa, e aí que eu falo, é esse tipo de posicionamento que influencia. Porque você não tem como não fazer essa ligação. Porra, então ele queria estar de férias agora? Ou será que para a Copa do Mundo, para a seleção, talvez ele tenha um comportamento diferente? Mas ele já declarou uma vez que ele não queria jogar o Mundial de Clubes, que ele queria curtir as férias dele. Então, um jogador de futebol, meu irmão, um cara que se propõe a fazer isso na vida dele, não tem vontade de entrar em campo, eu acho que esse é o ponto, né? Falta ver a vontade do cara estar ali. E o reflexo disso é o jogo que a gente teve do Marrocos. É um time sem vontade. É um time que não está afim, ele não queria estar ali, talvez. Porque não vai atrás da bola, aí é uma coisa preguiçosa. Porra, tu vê uns cruzamentos para dentro da área, quando olha não tem ninguém para receber, para finalizar. Então, assim, porra, tá fazendo o quê na seleção? Tá fazendo o quê? Você não quer estar na seleção, você não quer jogar, tu não vai pra porra da seleção. Vira a seleção da desculpa, né? Ah, mas a gente tinha que ter mais treinamento. Ah, mas não, cara, faz acontecer. Mas para fazer acontecer tem que ter compromisso com o que está sendo colocado ali dentro. E aí até eu entendi que era para a seleção. Então, realmente, ele foi para... Tu falou do Mundial de Clubes, né? Tudo ali, mais. Se eu não me engano, era para o Mundial de Clubes. Mas eu não duvido, né, que existam ali alguns jogadores que têm essa visão, que têm essa percepção dentro da Mas seleção. esse é o ponto, é o posicionamento dele. Se ele já teve esse posicionamento em algum momento com relação ao clube que paga o salário milionário dele, será que ele não vai ter também em relação à seleção? É assim, não entra na minha cabeça um jogador que não queira entrar em campo. De novo, Ronaldo, depois de uma convulsão, o cara falou, eu vou entrar em campo. Eu vou entrar em campo, não quero saber. Médico, me libera aí, porque eu vou jogar. Não existe, não tem hipótese de eu ficar de fora desse jogo. Era uma final de Copa do Mundo. Sim. Né? Então, assim, e tem esse aqui do Romário também, na época que ele foi cortado, né, justamente nessa Copa, né, em 98. Quer ver, ó. Filha da... Safado, mau caráter, traidores e traíras. Na noite anterior a esse dia aí, todos eles falaram para mim que eu não seria cortado. Não cumpriram com a sua palavra. Caralho, eu fiquei muito, muito furioso. Ó, pra tu ver, né? O cara tá lembrando disso, quantos anos se passaram. Eu não sei se tu viu, é bem sutil, mas ele se emocionou ao lembrar. Tu vê que é uma parada que realmente mexe, é de coração, sabe? Aquele, eu vou representar o Brasil, eu vou para frente, eu vou... Sabe? Eu sinto muita falta disso. E é o reflexo, né? É o que a gente vê. Então, até o primeiro recorte que a gente tem aqui nessa live, tu me perguntou, tem assistido a Copa e tudo mais? Eu tenho. Mas é aquele tem morno, porque é o mesmo jogo morno que esses caras estão apresentando. Se a pessoa, se o responsável pela obra não é apaixonado por aquilo que ele está fazendo, se não tem entrega, cara, isso transparece, isso é posicionamento, está dentro do campo, está na entrevista pós-jogo, está no ânimo, está em tudo, absolutamente tudo. De novo, Marrocos é uma seleção muito boa. Marrocos está, se não me engano, e tem que conferir, 26 jogos sem perder, 26 ou 28. É uma seleção que ela bateu em muita gente na última Copa, é uma seleção muito boa, não há vergonha no empate, tá? É óbvio, a gente como brasileiro esperava uma vitória, sendo a seleção, a camisa muito pesada, mas é o encantamento, é o que foi entregue. Né? Eu não senti o Brasil jogando ali, dentro da... O Brasil não entrou em campo, ainda não entrou em campo.
Olha, eu tô até vendo aqui uma notícia que, na verdade, que eu quero entrar nisso também, né? Você acha que faz sentido essa coisa de ter um gringo como técnico da seleção? Porque aqui diz, né, que ele é o quarto estrangeiro a treinar a seleção. Não sei nem quem foram os outros aqui. Aqui é um pouco complicado, porque eu precisaria ter um pouco mais de conhecimento realmente sobre o futebol, acompanhar mais de perto, para ter enfim, uma opinião técnica sobre isso e tudo mais. O que eu vejo que eu já percebi ali por alguns comentaristas, por alguns pontos que a gente vai acompanhando, é que realmente o Brasil hoje ele carece ali de grandes nomes técnicos, né, para representar o peso ali da seleção brasileira e tudo mais, e a gente teve ali alguns dissabores, né, alguns nomes foram muito criticados aí durante as escalações das últimas Copas do Mundo. Em relação a esse cara, tecnicamente falando, não há o que se falar. É um cara muito bom. Ele era técnico do Real Madrid, né? Não, ele ganhou, eu acho que é o único técnico europeu a ganhar todos os títulos ali das ligas e tudo. Sim. Ele é um cara muito renomado. Competência técnica ele tem. Muito bom. Agora, existe sim essa questão do pertencimento. Então, olha, o técnico ele não é brasileiro. Isso, sabe, ele tem realmente esse amor ali, ele vestiu essa camisa do Brasil, eu acho difícil. Por mais que ele queira ganhar, porque para ele é um título. Seria genial. O cara já ganhou tudo, ele tem na carreira um título brasileiro para colocar ali, olha, conquistei o Hexa brasileiro e tudo mais. Agora, não gera esse senso de pertencimento, muitas vezes, que é o que a gente está batendo na tecla aqui o tempo todo. É um estrangeiro na frente da seleção brasileira, né? Eu não sei se tu tem essa mesma percepção. Eu acho que competência técnica ele tem, concordo e tudo, sim, era técnico do Real Madrid, é um técnico campeão, então o ponto não é nem esse, não é a competência técnica do cara, né? Ele tem. Aqui a gente está vendo que o Brasil teve 4, né? Ele é o quarto estrangeiro a comandar a seleção. Você tem esse primeiro, Ramon Platero, 1925, meu irmão. Porra. Outro, Joreca, um português aqui, em 1944. Pilpo Nunes, um argentino ainda, né, que comandou a seleção em um jogo em 1965. Pô, a Argentina é foda, né? Então, assim, se você somar aqui, você tem 7 jogos comandados por técnicos estrangeiros e agora você tem um cara comandando uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, um estrangeiro. Mas eu concordo que o ponto aqui não é a competência técnica dele, mas é justamente esse sentimento de pertencimento, né, de entender a seleção como um produto nosso, brasileiro, um dos produtos mais fortes que o Brasil tem, e você ter um estrangeiro ali. Então é uma coisa que acaba destoando um pouco e gera essa sensação de não pertencimento, de a seleção já não é mais a mesma coisa, né? Não é que ela não seja nossa, mas ela não é mais a mesma coisa. E será que também isso não interfere em campo? Porque se a gente está falando de uma seleção que antes brilhava pela diversão, porra, olha como é que eram os vestiários, né? Em tempos de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, aquela zoeira e samba e aquela coisa toda. Será que você ter também um estrangeiro ali na seleção não interfere nesse comportamento do vestiário? Né? Sim, mas vou te falar, Pedro, uma coisa que foi acontecendo com o futebol... Eu acho que só falta alegria, falta aquela alegria, mas diga aí. Falta, mas assim, o que eu percebo? Os próprios jogadores do Brasil, eles já estão culturalmente diferentes do que a gente aqui visualiza como sendo uma cultura brasileira e tudo mais. Óbvio, eles são brasileiros, mas o que foi acontecendo com a história culturalmente do Brasil dentro do futebol é o seguinte: a gente desperta esses grandes talentos e eles vão jogar o futebol europeu. Então, esses caras, eles já não estão no Brasil há muitos anos, eles já estão vivendo uma cultura um pouco mais retraída, né, com menos alegria, de certa forma, vamos lá, eu não estou falando que esses caras são tristes, mas aquela brasilidade, às vezes é o único brasileiro ali dentro do clube, o cara está ali há 5, 6, 7, 8 anos. Então, assim, eu sinto que
a busca do Ancelotti é um pouco sobre isso também, sabe? O futebol brasileiro, aquela criatividade brasileira, o jeito brasileiro de se jogar, ele se perdeu. Porque o futebol brasileiro é um futebol, mundialmente falando, de segunda divisão. Porque os grandes jogadores que são revelados, eles vão embora. Então, o que eu imagino que foi a percepção? E, de novo, gente, aqui uma visão de uma pessoa leiga sobre isso, tá? Os realmente fãs aí de futebol podem me corrigir e tudo mais. Mas eu percebo que foi uma tentativa do Brasil trazer uma visão do futebol europeu para a Copa. Porque esses outros grandes times, da Alemanha, França, Espanha, até a própria Argentina, eles já vêm com essa formatação do futebol europeu muito forte. Será que a gente teria um técnico brasileiro que tem competência de jogar e fazer formações pensando no futebol europeu, que vai ser o que vai ser apresentado na Copa? Então, assim, eu até nem critico tanto nesse ponto, apesar de ter realmente essa questão dessa problemática de identificação, porque eu vejo que aqui talvez tenha sido uma jogada muito técnica, diferente de quando a gente tenta empurrar algo culturalmente no Brasil que não conversa com a população. E até acho que tu trouxe esses vídeos aí, já até fazendo um gancho, né? Que é quando a gente olha para essa questão do amarelo canary. Porra, aí eu já acho que a gente sabe, navegando em águas que, porra, não são brasileiras. Então, aqui eu acho que a gente começa a se perder, a gente perde essa brasilidade e tudo mais. Óbvio, eu me sentiria mais representado por um bom técnico brasileiro, com certeza. Agora, se esse cara faz um bom trabalho e a seleção entra jogando futebol, eu acho que eu torço do mesmo jeito, o Brasil vibra do mesmo jeito. Entende? Então, concordo, acho que realmente tem essa questão da representatividade, mas aqui eu até não me incomoda tanto, sabe? Essa coisa dos jogadores na Europa, né? Você vê, desde 94, você até tinha os que atuavam no Brasil, mas vários deles já atuavam na Europa. Né? O Romário, nessa época, não sei se exatamente em 94, mas teve no PSV, se eu não me engano, da Holanda, Barcelona depois também, Adriano jogava Inter, o Ronaldo, carreira fora, né, o tempo inteiro até voltar, o Gaúcho também. Acho que só quando ele entrou, né, quando o Gaúcho começou, ele ainda talvez estivesse no Grêmio ali, mas todos acabam indo para o futebol europeu. Por um lado, eu acho importante, porque você passa a entender um jogo europeu, né, que é um jogo diferente do brasileiro, é um jogo de muito mais toque, é um jogo muito mais técnico, ele é mais rápido, é um jogo mais forte também, fisicamente mais intenso, né? Só que em algum momento eu acho que veio se perdendo a coisa da sacanagem brasileira, do drible, né, da criação, a criatividade brasileira. Não sei, né, se esses jogadores hoje, ou por uma questão até de foco também, porque eu, Pedro, acho que hoje é muito TikTok de novo, né? Já disse aqui, é muito body splash, é muita dancinha para pouco futebol. Né? Antes, ainda que eles estivessem atuando na Europa, e aí eu digo que o futebol mundial talvez tenha mudado. Talvez esse problema não seja só brasileiro, né? Ele tenha mudado. Hoje o jogador é muito mais mídia do que futebol. Sim. O foco, né? A preocupação é muito mais merchan, marketing, propaganda do que o futebol em si. Né? E a coisa do pertencimento, eu concordo também. Sabe? A gente parece que perdeu a brasilidade. Aí você mencionou o vídeo, deixa eu trazer aqui que ele é maravilhoso. Né? Esse é um patrimônio também. Esse é. O que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z? O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é... E é muito louco, né? Porque ela fala o que é o Brasil na sua mais pura versão, que é o Brasil com S e não com Z. E ela me mete um Canary. Porra, vá se fuder, né? Que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do... Esse é um dos privilégios de poder ser brasileira trabalhando na camisa do Brasil, assim, né? Tem coisa que a gente entende, que eu até brinquei antes, para explicar isso pro pessoal de lá, que é Brasa, não é Brasil. Assim, é Brasil, mas também é Brasa quando tá jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender. Você olha e você sabe, vai Brasa, a gente sabe o que significa. Que é uma coisa que, assim, a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles. Mas aqui tem duas listras na lateral,
E a ideia de usar a listra foi fazer uma referência à capoeira, né? Que as calças de capoeira, que a gente chama de abadá, né? Elas é como a classe, né? Tô falando errado. Sim, a categoria. Categoria. E é uma coisa assim que a gente que é brasileiro, a gente sabe reconhecer o que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura. O que é Brasil na sua mais pura versão? Se eu não me engano, essa menina nem aqui vive também, né? Ela é uma diretora lá de criação da Nike, ela não sei se vive na Europa, nos Estados Unidos, sei lá. Raquel Dente, designer da Nike. Né? Sei que assim, difícil, né, cara? Canary. Porra, cara. Eu assim, acho que é uma gourmetização do Brasil, que, porra, não precisa. Eu acho não, e assim, acho... é difícil, porque ela tenta conectar com o brasileiro, que é o brasileiro que não fala inglês, que é o brasileiro que tá pegando um ônibus, esse é o torcedor, que é o brasileiro do dia a dia. E aí me traz o amarelo canário e outra coisa, vai brasa, que brasa? Eu nunca falei brasa na minha vida, vai Brasil, que porra que é essa? Assim, agora, uma coisa a gente tem que elogiar, que é o cosplay muito bem feito de Debi Lloyd, Dois Idiotas e a Fé. É um absurdo. Um absurdo realmente impecável. Foi isso daí virou meme, né? Eu até fico aqui, óbvio, a gente critica e tudo mais. Eu não sou tão a favor ali da cultura do ódio e do cancelamento em certo nível, tá? Eu acho que tem coisas que tem que ser criticadas, mas o pessoal passa um pouco do limite. Essa menina, ela sofreu um hate do caramba brasileiro, né? E tudo mais. Aqui, principalmente porque, eu não sei se tu acompanhou, mas eles tentaram, a Nike, eles tentaram fazer um movimento ali da camisa vermelha no Brasil, virou cenário de pauta política e tudo mais. Aí eles trazem essa questão da brasa, porque não conseguiram passar lá, então brasa já me remete a um churrasco, um fogo, algo vermelho. Então, até politicamente falando, já começa a soar um pouco estranho. E assim, independente de tudo isso, todos esses paralelos, precisa? Acho que essa é a pergunta. Precisa disso, cara? Vamos falar de Brasil? Vamos conectar com a galera? Vamos falar de pagode? Vamos falar de samba? Vamos falar de feira? Pastel na feira? Cara, um pastel com caldo de cana conecta mais do que um amarelo canary. Sabe? Isso não é Brasil. Isso não sei. Um amarelo pastel, né? Porra, um amarelo pastel de frango. Exatamente, traz os memes brasileiros, é nisso que a gente é bom, sabe? Não sei, aí o que é engraçado, né? A gente vê um representante da criação da camisa do Brasil, que é para conectar com o brasileiro e tudo mais, ela não conseguiu, ela afastou todo mundo, aí a gente vê uma empresa americana, que é o Burger King, fazendo uma campanha em cima desse pronunciamento dela, e que, porra, comigo conectou na hora, e ainda satirizou legal. Eu não sei se tu acompanhou essa. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso é Brasil. Isso é brasa. Isso é Brasil. Isso é onde vai a brasa. Isso é Brasil. E isso é o que a brasa faz. Cada um na sua brasa. Deixa com a gente, porque os melhores burgers são feitos no fogo. E no futebol, vai Brasil. O BK é fogo. Gênio. É isso, eles captaram a identidade, né? Eles acabam captando a identidade. Ela tenta forçar, né, uma associação de identidade, é o que eu sempre falo, cara, identidade é identidade. Né? E eu acho que é isso que torna para mim, né, o que me traz a sensação de ser a pior seleção é justamente pela falta de identidade, inclusive dos jogadores dentro de campo. Sim. Era aquela da ousadia, do abuso. A gente perdeu o ponto de conexão com os caras, sabe? A gente olha e não vê que aquilo ali é um brasileiro que representa aquela raça e tudo mais. É isso. E você vê essa campanha aí do BK. Primeiro que os caras são geniais, eles fazem isso direto. Sempre que tem uma polêmica, eles batem em cima e é sempre muito bom. Agora, fizeram no Punch. Tu vê ali até a churrasqueira, fizeram questão de trazer o recorte ali quadriculado do Punch e tudo mais. Porque é isso, mas é proposital, né? Essa simplicidade. Eu acho que é aí que tá o choque, né?
Você tá falando de uma campanha que você vê a imagem mesmo, né? Cadê? Vou até colocar de novo aqui. Isso é Brasil. Você traz as referências de meme, né? É quase como um meme. Olha aí. Até sem recorte, né? Com fundo transparente ali. É uma construção de um meme. Porque isso é o Brasil. Isso representa o tipo de consumo que o brasileiro tem, o que o brasileiro gosta de ver, né? Enquanto a menina da Nike, cara, é uma tentativa de gourmetizar. Eu acho que esse é um grande problema. Você tentar tornar a seleção brasileira uma grife. Transformar a seleção um tema de grife, né? Trazer esse aspecto de grife. E aí começa a se perder. Aí vai perdendo a identidade. Aí vai perdendo aquelas características do improviso que tinha dentro de campo. Tinha um jogo improvisado também. Às vezes você não sabia resolver uma jogada e não tinha como, o jogador improvisava. Só que nessa do improviso, catava a bola no meio do campo ou na defesa e metia gol. Que era coisa da solução, né? Então eu acho que o grande problema hoje é a perda da identidade, né? Que talvez para mim, né, a gente conversando aqui, me trouxe muito isso. Eu acho que em termos de identidade é a pior seleção. De identidade, de novo, não é placar. Não é só o placar, porque eu concordo que, primeiro jogo de Copa do Mundo é uma porrada. Tem o peso da camisa? Tem. Ah, beleza, os caras, ganham só para fazer isso. E ganham não é pouco, né? Recebe uma grana boa para fazer isso, para jogar a bola. Mas vai sentir. Você tem a pressão da história ali. Agora, falta identidade. Não sei se talvez também essa coisa de estar jogando na Europa ali acaba deslocando um pouco dessa identidade também, não sei. Mas a gente tem alguns aí que, a sensação que eu tenho, o Endrick da vida aí, sensação que eu tenho de que é um cara que pode resolver. De novo, a gente não tem um time coletivo muito forte, a gente tem... Aí eu vou concordar mais uma vez com o jornalista lá da ESPN, o cara da ESPN. O Brasil tem momentos, como teve no jogo do Marrocos, né? Que o Vini vai lá e minimiza, né? Minimiza o problema que a gente estava, senão a gente possivelmente ia perder. Mas em termos coletivos a gente é muito fraco, né? E aí a sensação que eu tenho é essa, de que o Endrick talvez seja um cara que pode resolver, mas só sensação. E assim, é o anseio. Eu sinto que o brasileiro, ele perde muito, viu, Pedrão? A gente toma 7-1 todo dia, cara. Dentro da política, dentro da economia, dentro de, enfim, de diversas camadas sociais no Brasil e tudo mais. E eu sempre vi o futebol como sendo ali uma válvula de escape da realidade, sabe? A Copa do Mundo é quase como se a gente estivesse vivendo uma utopia. Cara, pega ali as imagens do brasileiro nos Estados Unidos, meu irmão, os caras meteram um assaveiro ali, eu não sei se tu acompanhou. Vi, na Times Square. Na Times Square, como assim? Um assaveiro com som. O pessoal dos Estados Unidos deve estar, né, muito impressionado, inclusive, porque não estão acostumados com isso. Mas o brasileiro é isso, o brasileiro é festa, o brasileiro é aquilo ali, é o chuveiro elétrico com o fio desencapado da moto, é o filtro de barra, é isso. O brasileiro não é essa camada, esse amarelo canary, que é da parcela pseudo-intelectual do Brasil, os amigos do Caetano. O brasileiro é a zoeira, né? Não é exatamente. É a zoeira, é a brincadeira, que eu acho que essa brincadeira em campo é o que assustava, porque ela não ia no óbvio. Ela quebrava todos os padrões. Então, talvez essa sacanagem brasileira, essa zoeira, falta dentro de campo, é justamente isso que faz com que o cara da ESPN tenha a impressão de que o Brasil... E eu também, eu concordo. Fico puto de ouvir isso. Óbvio que pode falar mal, mas que a gente fale mal, né? Não vem falar mal, não, mas... Não, eu tenho a mesma impressão, não assusta. E aí eu vi alguns comentários no Instagram que era assim, o Brasil assusta sim o torcedor. Exato. Assusta a gente assistindo, né? Sim. Olha aqui o coisa da Saveiro. Isso aqui é maravilhoso, cara. É isso é Brasil. Olha lá.
Cadê isso em campo? Assim, e aí vai reclamar da pressão da torcida? Porra, tu é brasileiro, cara, então a torcida é assim, então joga sem torcida. Joga sem torcida ou não vai pra seleção, você não quer essa pressão, não vai pra seleção. Ué. Sim. E assim, até queria pedir pro pessoal aí que tá acompanhando, deixa aqui nos comentários, independente de onde você esteja assistindo e tudo mais, eu sou de Minas, né? Passei ali por diversas cidades, eu tô em Brasília já há 6 anos, então não tenho tanta percepção assim de Brasília. Mas vocês têm sentido esse amor pelo futebol, essa animação que a gente está vendo aí nesse recorte? Porque, ao que me parece, pode ser uma impressão de bolha, às vezes o local que a gente mora, né, e tudo mais, eu não estou vendo tanto. Eu sinto que o brasileiro ele não está assistindo, ele não está acompanhando, ele não está realmente empolgado ali. Porque eu sempre vi a Copa como sendo algo onde o brasileiro acredita. E o brasileiro acredita em tudo, e acredita demais. Agora, olha o absurdo, eu vejo que talvez o Brasil já não esteja acreditando tanto, né? Na Copa, no Hexa e tudo mais. Qual que é a tua impressão sobre isso, Pedro? Dentro do teu ciclo, você acha que o pessoal ele está acompanhando, está engajado? Você acha que realmente tem essa apatia, de certa forma? Cara, eu acho que há muitos anos eu venho percebendo o Brasil meio broxado de Copa, né? A impressão que eu tinha é que não tinha mais aquele envolvimento, aquela coisa que, porra, eu criança, a gente pintava a rua e botava bandeirinha e aquela coisa toda. Esse ano eu tive uma impressão diferente. Eu achei que eu comecei a sentir que parecia que o brasileiro estava mais engajado, estava querendo mais. Talvez por uma necessidade de uma válvula de escape, né? A gente precisa comemorar um pouco, o Brasil tá foda, né? A gente tá com muitos problemas acontecendo aqui, a gente tem esse ano também a expectativa da solução de um outro problema, né? Eleição, a última, a Copa então, assim, ela é estratégica, né? Ela une para depois a gente dividir completamente. Então assim, eu acho que nesse aspecto, a sensação que eu tinha era que, pelo menos que eu tava até esse primeiro jogo, né, da estreia dessa Copa, de que tava todo mundo querendo mesmo, né, que o Brasil fosse para frente, que ganhasse, que trouxesse o Hexa, essa coisa toda. Tanto que acho que nem o mercado se preparou tanto assim, talvez. Eu, para variar, deixei para a última hora, né, ir atrás da minha camisa da seleção. Você vê, este ano eu resolvi comprar uma camisa de seleção, uma verde e amarela, nem tinha. Esse ano eu resolvi comprar uma. Comprei o amarelo Canary. Até isso é complicado, né? Porque, porra, tu vai ver uma camisa oficial da seleção, aí tá 400 conto, 700 conto. O que já foge completamente da realidade do brasileiro. Entende? Exatamente. Até esse acesso, o acesso à porra da camisa verde e amarela tá dificultado, sabe? Virou grife mesmo. Então, fui atrás da minha camisa e, por incrível que pareça, tudo esgotado. Esgotado. Peguei a sobra, peguei o que tinha para ter, né? Então, assim, você entra em site da Nike mesmo, porra, você tem alguns modelos ali que estão esgotados. Talvez não a Canary, né? E tem a outra coisa lá também da camisa azul, a segunda uniforme também, que ficou esquisito pra cacete também. O azul demônio. Tem o azul demônio. É bizarro, né, cara? É o Brasil com esse que vende uma camisa a R$500, que é 1/3 do salário mínimo. Então você vê uma cúpula que começa porque, obviamente, a seleção brasileira é uma isca financeira absurda, gera muito dinheiro, qualquer empresa de marketing vai querer estar relacionada com isso, só que você começa a gourmetizar demais, né? Você começa a perder essa essência do que é a seleção e isso acaba se refletindo dentro de campo. Então, assim, para a gente fechar, né, a gente está caminhando para o final aqui, eu acho que o grande problema é a identidade, se perdeu a identidade. E todo mundo percebe isso, o torcedor percebe, a imprensa internacional, né, o mundo percebe também essa falta da identidade, que gera essa percepção de que o brasileiro que a seleção já não assusta mais e que acaba sendo refletido dentro de campo também, né? A gente acaba vendo um jogo também sem identidade, um entrosamento,
uma falta de finalização e todos os outros problemas que a gente viu em campo aí, e que para mim é muito... Se eu pudesse resumir, se eu pudesse definir, o grande problema hoje é falta de identidade. Seleção, não posso nem dizer que perdeu, né? Estamos sem no momento. Pode ser que retome, eu acho que é urgente, precisa retomar a identidade da seleção assim para ontem. E confesso que tô com baixas expectativas, né? Espero que isso se reverta e que a seleção de fato comece a mostrar, né, quem é a seleção brasileira, não é? A gente corre o risco esse ano aí da Alemanha empatar, né, em número de título, então o que também não é o que define o Brasil, né? A gente tem outros problemas aí muito mais sérios para resolver e que esse ano também a gente tem uma oportunidade, mas deixa no ar, deixa no ar, ó. Calabreso. Ó, calma. Cara, eu acho que, Calma. a gente passou por várias camadas aqui, a gente conversou sobre muita coisa, foi legal, a gente conseguiu abrir muito leque, eu acho que isso é importante, né? Porque o que a gente vê em campo, ele está muito além do que de escalação, de capacidade técnica, porque se fosse, inclusive, só capacidade técnica, a gente não tinha perdido a Copa de 2006, né? Só tinha ali, enfim, os Golden Boys, né, de certa forma, mas eu não tenho, Pedro, capacidade técnica para te afirmar que essa é a pior seleção brasileira da história, mas o que eu tenho definitivamente certeza é que é a pior apresentação cultural e de identificação da seleção brasileira da história até então, que é realmente uma seleção que não encanta, uma seleção que sequer tem um nome onde eu vou depositar as minhas fés, porque qual é o grande nome da seleção hoje? É o Neymar machucado, né? Então, ele vai jogar, não vai? Em quem eu deposito as minhas fichas? Quando tiver 1-0, 2-0, eu vou acreditar em quem? Individualmente em quem? Quem vai carregar essa responsabilidade? Né? Quem está batendo no peito? Quem está sangrando pela seleção? Então, assim, culturalmente falando, é a pior apresentação da seleção brasileira. É um desastre. Bom, meu irmão, vamos nessa então. Lembrando aqui, você que chegou até aqui, né? A gente tem que avisar mais isso, né? Para se inscrever, para dar essa força aqui para o nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Já começamos com nossas lives, então vai ser uma coisa... Os assuntos vão estar bem mais quentes, né? Muito mais imediatos. Quiser me acompanhar, Instagram, @IamPedroBrandão. Para mim é difícil isso. Vitão, seu Instagram? VictorHPaiva.adv. E, Pedrão, até antes de despedir, vamos lá. Bolão, próximo jogo contra o Haiti. Diga aí, quanto é que vai ficar? Olha, tá difícil, né? Porque esses times entendidos como pequenos estão dando trabalho. Mas peraí, a Alemanha meteu 7. Aqui não basta ganhar. Vamos lá, é para ser brasileiro, é para torcer? Mas a Alemanha jogou. A Alemanha fez o que o Brasil deveria fazer. Jogou bola. Jogou bola. Cabo Verde, estreante, jogou bola. Fez o que tem que fazer em campo. Se o Brasil jogar bola, aí a gente pode botar aí uns 4-0, 5-0. Agora, se for aquela apresentação do Marrocos contra o Marrocos, corre o risco até de perder do Haiti. Gostei. A gente tem que ser honesto, né? Pra mim, 2-0, tô torcendo para ninguém machucar, porque o Haiti bate muito, viu? É muita porrada. É pouco futebol e muita porrada. Mas vamos lá. Pessoal, então agradecer aí a presença de todos, espero que tenham gostado aí desse nosso bate-papo. Prometo que da próxima vez a gente traz um pouco mais até de alegria nessa conversa, porque hoje, infelizmente, a gente, né, foi um pouco pessimista, falando muitas coisas aqui que infelizmente não são tão boas. Mas aqui é com honestidade, né? E assim, aqui Pedrão, a gente não tá para enfeitar nada. E tá no imaginário coletivo de todo mundo. Eu acho que é um sentimento que todo mundo tem, que talvez a gente colocando isso aqui para fora faça sentido para as pessoas, talvez, né, de certa forma, dê um formato para esse sentimento. Então, é realmente algo que a gente entendeu ser necessário, bater esse papo.
Agradecer novamente pela presença do Pedro, agradecer a cada um de vocês. Se inscrevam no canal, não deixem de acompanhar. É muito importante, porque quanto mais vocês se inscreverem, compartilhar, mais rápido a gente começa com essas lives. Não sigam os nossos conselhos sem consultar primeiro um advogado ou um psicólogo. Uma excelente semana para todos vocês e um grande abraço. É o que eu digo, né? Siga o conselho de quinta, mas jamais siga nossos conselhos, né? Vamos nessa. Essa semana aí, joguinho, um excelente jogo para todos, né? A gente vai ao ar na quinta-feira, amanhã, no caso, é o jogo, né? Sexta-feira. Espero que o Vitor possa dar aquele grito que tá entalado na garganta, né? Como é que é o grito, Vitão? Porra, tá precisando, cara. Brasil! Não, pera aí. Brasil! Não, esse não é o... Brasil! É esse. É isso aí. Esse é o Conselho de Quinta. Os vídeos vão ao ar toda quinta-feira, às 8 horas. Se inscreva, acompanha lá no Instagram. Excelente semana aí para todos, excelente final de semana também, porque estamos próximos do final de semana. Semana que vem estamos com um novo vídeo aqui. Forte abraço para todos. Abraço, Vitão. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. Valeu.